Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui ao vivo para bater um papinho, né? Um papo muito legal, mais uma live nessa maratona de live, né? E eu quero falar agora sobre o direito das famílias, né? Uma agenda para o direito das famílias, para o direito da família ou das famílias, a gente pode deixar isso aqui, pós-pandemia, com um talento de uma nova geração de civilistas que eu já vi que já entrou, né? Pontual, danadinha aqui. É a doutora Ana Carolina Brochado, né? É lá do Rio de Janeiro. Ela vai entrar no ar. Estou chamando aqui. Oi, transmitir ao vivo. E o pessoal vai entrando aqui pouco a pouco. Vamos lá? Olá, Olá! Salve, boa tarde. salve! Boa tarde, como está? Tudo Tudo direitinho? ótimo. Como vai? Que bom ter a oportunidade de bater um papo aqui, aberto aqui com você. Né? E para mim é um prazer muito grande. Eu vou tentar fixar o comentário daqui a pouquinho, né? Que eu estava escrevendo aqui, eu vou apertar aqui, ó, ponto, fixei o comentário, que aí já fica o tema aqui embaixo para a gente ver. E que bom para eu ter esse prazer, essa honra, esse privilégio de bater um papo contigo, né? Nessa nova perspectiva das comunicações, né? Nesse período da pandemia, né? O isolamento presencial fez com que eu sou uma pessoa que tem uma tendência compulsiva muito grande, né? E quando eu digo aquela ideia de missão dada é missão cumprida, né? E eu sou do grupo de risco, ser cardíaco, ter problema respiratório, então estou aqui isolado. Aí disse, olha, eu tenho uma máxima de Gandhi que é muito forte em minha vida, né? Que é aquela ideia de que quem não vive para servir não serve para viver. E aí eu disse, olha, como é que eu posso servir a comunidade nesse momento? Talvez com estudo, com esclarecimento, com a oportunidade de trocar impressões. E aí eu disse, eu entrei numa maratona de lives, já passei de 160 lives desde que Nossa. entrei aqui, né? Essa é a primeira sua? Não, eu já fiz, mas eu estou muito longe do seu número. Tô Ah, assim, não. eu ainda sou uma aprendiz tecnológica. Ah, não, fique tranquila, porque eu fico brincando, né, que muita gente está perdendo a virgindade em lives comigo. Ó. O É quase Schreiber, isso. ó, o Schreiber foi comigo, o Tepedino foi comigo, a Luciana Cardoso Barzotto, lá do Rio Grande do Sul, foi comigo, Francisco Rossal foi comigo, a Karina Fritz foi comigo. Então, tá todo mundo aqui, ó, o pessoal dizendo assim, como a gente, para mim é um prazer ter a oportunidade de conversar com talentos do direito em vários campos. Eu tenho essa tendência polímata, né? Eu sou professor cursado de direito civil, mas sou juiz do trabalho, ensino metodologia no programa de pós-graduação, então tenho essa questão de transitar em vários campos. Para mim é um prazer ter a oportunidade de aprender, de conversar, de discutir de forma ampla, aberta mesmo. E aí, nesse momento, só para explicar também um pouquinho, para não parecer essa coisa machista do homem ficar falando só a mulher ouvindo, não. É Ah, porque não. há, Sem há chance. uma há uma netiqueta das lives, que é assim, o anfitrião, quando abre, ele começa a falar, para o pessoal ver que ele já está ao vivo. E aí agora, que eu já falei bastante, né, aí eu tenho que dizer aqui que, meu querido, todos os meus amigos que estão nos seguindo nesse momento, participando dessa live, né, com vocês aqui, a professora Ana Carolina Brochado, ela é sensacional, um talento de civilista, e já falei o suficiente para ter coro suficiente para a gente começar. Aí eu digo, boa tarde, Carol, que bom recebê-la aqui no meu Instagram. A palavra é sua. Ô, professor Rodolfo, sou eu que agradeço esse convite. Fiquei muito feliz e honrada, né, por poder estar aqui hoje, trocando uma ideia a respeito aí de temas, né? Eu tenho acompanhado, não consigo acompanhar todas as áreas, para mim é até um pouco angustiante que a gente vê tanta coisa boa acontecendo, no ambiente virtual, mas, né, o ambiente analógico real aqui de homeschooling, né, essas questões domésticas para a gente administrar não adianta, né? Então a gente tem que ir priorizando aí as nossas questões. Então, quero agradecer aí o seu convite, e dizer que para mim é uma alegria mesmo estar aqui hoje, discutindo aí esses temas tão interessantes. Esse tema de hoje, ele veio a partir de um artigo que foi escrito em conjunto com o professor Gustavo Tepedino, que teve com você aí na semana passada, né? Falou um pouquinho até do Oi. nosso fala um pouco disso também. E depois que a gente fez um artigo para um livro que vai sair a respeito do direito de questões,
A gente fez um textinho mais enxuto para o Migalhas e, assim, esse assunto tem vindo e a gente tem, inclusive, né, pensado um pouco para além da pandemia, porque a gente acaba que está muito mobilizado nesse assunto, né, da pandemia, dos inúmeros problemas que repercutem aí nas mais diversas searas do direito civil. E aí eu achei muito bom, foi uma ideia, inclusive, do professor ter pedido, a gente pensar um pouco para além da pandemia, né? Quer dizer, o que Sim. podemos aprender com tudo isso? Eu acho que isso é fundamental, querida, porque eu tenho falado em algumas lives com frequência para dizer que, na verdade, as pessoas têm, às vezes, usam uma expressão, quando é que a gente vai voltar ao normal? E eu estou dizendo para eles, olha, esqueça isso, porque o normal é o passado. Nós vamos construir um novo parâmetro de normalidade do pós-pandemia, né? E na verdade, essa minha faceta poética, é dizer como poeta, a gente não sabe como será o normal, porque a gente não sabe como será o caminho, porque o caminho não existe, o caminho se faz caminhando. Então nós vamos construir essa nova normalidade e essa agenda para diversos campos do direito que repercutem no momento da pandemia, digamos assim, nos reflexos da pandemia para diversas relações jurídicas, e notadamente no campo contratual, seja civil, seja empresarial, seja trabalhista, consumerista, mas também no campo do direito civil como um todo, pensando nas relações de família. E pensar nos problemas da pandemia e também no que vamos fazer no pós-pandemia, eu acho que é uma ideia maravilhosa. Eu adorei quando você propôs, e aí eu disse, olha, vamos bater um papo. Deixa eu fazer aqui também uma sondagem, porque eu vi que a nossa amiga Aline Terra também entrou aqui. Tá Minha assistindo. amiga querida. Eu mandei um monte de WhatsApp para ela para chamar para fazer live comigo, mandei notícia, mandei foto, mas ela não me respondeu. Isso acho que estou abandonado virtualmente, então fica aí meu choro público. Aí você provoca ela, pode ser que ela... Pode Claro, deixar, todo mundo. pode deixar. Só eu estou com 2.200 mensagens de WhatsApp pendentes, então entendo perfeitamente. Então vai nesse bolo Senhora. também. Eu sou over, né? Eu não consigo fazer esse pouquinho, não. Para mim tem que ser tudo no máximo, né? Talvez seja o meu lado nordestino. Mas, minha amada, batendo esse papo especificamente sobre essa pandemia. Olha ela aí, olha aqui, olha ali. Aí, viu? Aqui. Tá vendo? Nossa Beijo, amiga querida. manda ela, veja Já lá, Aline. aceitou, aproveita, é só marcar. Só marcar, beleza. Aí o que é que a gente precisa conversar? A gente propôs, o corte epistemológico aqui desse papo é uma agenda para o direito da família, o direito das famílias pós-pandemia. Eu acho que a gente pode, e eu quero te ouvir, né? Talvez a gente possa fazer, a gente tem 1 hora para conversar, um pouco menos que 1 hora, a gente pode fazer um corte primeiro, para pensar, talvez, nos principais problemas que temos diagnosticado no direito das famílias nesse momento da pandemia e ver depois o que a gente vai fazer depois. Né? Isso. Aí já fica nessa linha. Você quer que eu comece a provocar ou você começa a falar? Fala você. Tá bom, vou começar a falar aqui. Eu adoro bater papo. Bater papo então ótimo, eu também adoro. Vai conversando, então, vamos lá. O que eu tinha pensado foi da gente dividir o nosso assunto em 3 recortes. O primeiro, da questão da conjugalidade. O segundo, na questão da convivência entre pais e filhos. Perfeito. E o terceiro, que eu acho que merece também a nossa atenção, é da exposição aos filhos à internet, né? Certo. Nós temos aí problemas grandes nessa área, que eu acho que a pandemia evidenciou isso cada vez mais em função das necessidades e das circunstâncias, né? Sim. Na questão da conjugalidade, eu escolhi duas situações para a gente trazer aqui, que é dentro de uma realidade que a gente está vivendo hoje, que é o aumento da violência doméstica, né? Sim. Essa questão aí de ficar todo mundo enclausurado dentro da mesma casa, num clima de medo, de tensão, de maior exposição à bebida, ao álcool, né? Então, assim, querendo ou não, as relações que já eram abusivas, elas tiveram aí esse arrefecimento, um aumento, né? De toxicidade, né? Um aumento muito isso grande. É complicado, né? Porque a gente tem visto nesse ponto essa eclosão. Eu tenho visto, eu não sei, eu quero até ouvir de ti, justamente, o que você acha? Outro dia eu postei um vídeo de um grupo de mulheres aqui, de Cruz das Almas do Interior, justamente um vídeo totalmente em silêncio, né? Justamente nessa coisa de mostrar
a solidariedade nesse momento. E eu achei, mas vou dizer o nome mesmo, não tem problema não, né? Eu vi a propaganda da Magalu, né? E eu achei sensacional, eu também cara. achei sensacional. Poxa, a gente precisa, porque são problemas que estão na contemporaneidade e a gente precisa ter um pouco de alteridade para sentir a dor do outro, não é mesmo? E aí eu achei isso legal. O que você acha? Quero te ouvir, não quero ficar... Não, com certeza. Não, e pensar em soluções, né? Porque, assim, realmente a gente tem uma situação que é uma realidade hoje, né? As pessoas estão mais confinadas, né? Assim, algumas cidades, a minha cidade, por exemplo, já começou a liberar um pouco né, a liberar o comércio, numa abertura gradual, mas mesmo assim, a regra é estamos em isolamento social. Então, isso acaba aumentando os índices de violência. E os estudos já nos disseram, né, assim, que não a denúncia presencial, mas a denúncia pelo telefone, isso tudo aumentou muito. E eu acho que, assim, o que eu tenho notado, que seria um lado, vamos chamar assim, positivo, é exatamente um aumento de redes de apoio, né? De redes até não governamentais, porque quando o governo falha, né, infelizmente nós temos alguns problemas em relação a isso, as redes vão aumentando. Então, como essa que você citou da Magalu, que eu achei muito legal, de ONGs. Então, assim, eu acho que isso é uma questão interessante de um reforço social, né? Eu acho isso, vamos chamar um ganho dessa crise, né, que é nós o estamos vivendo. lótus que nasce da lama. Isso, né? exatamente. Ou, como eu prefiro, na minha lógica, dizer assim, que o único direito verdadeiramente inalienável é o direito de ter esperança. Né? Nossa, por isso que eu gostei dele. Não, pode falar. O único direito verdadeiramente inalienável é o direito de ter esperança. Ou seja, nesse momento em que há muito de desesperança pelo isolamento, pela falta de contato, do olho a olho, na questão do convívio. Eu tenho esse jeito meio grandão, já me conhece, de abraçar, de conversar com as pessoas. Eu sinto falta desse contato presencial, mas a gente está compensando com um exercício de solidariedade, de alteridade, que é o que nos diferencia dos irracionais. Irracionais no sentido mais amplo que essa palavra possa ter. Siga aí, querida. E aí, assim, esse é um problema. E uma outra questão que assim, já é sintomático em países que, por exemplo, como a China, é o aumento do número de divórcios, né? Quer dizer, querendo ou não, a vida em comum, a vida junto, pode separar, né? Existe uma certa falsa paz doméstica, né? Que às vezes a distância ajuda a assentar assim, no âmbito da convivência e no dia a dia. E esse convívio, essa conjunção, acaba aumentando essas separações, elucidando mais os abismos, né? Então, assim, pode falar. Porque é justamente isso, porque as pessoas muitas vezes têm no trabalho e na sua atividade externa válvulas de escape de deteriorações de relacionamentos. E aí, aquela frase básica, que conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal junto com ela. Não é comer o sal todo. Cada dia você tá. Então, você conviver com pessoa suficientemente para comer 1 quilo de sal, né, e estar com essa pessoa, isso, digamos assim, expõe mais as vísceras, expõe mais os momentos de ruptura que, às vezes, eram amenizados ou disfarçados ou sublimados justamente por momentos de não convívio. E aí, o convívio forçado gera isso. Sim, sem dúvida. E aí, assim, eu acho que nós temos 2 caminhos, né? Ou a coisa eclode de uma vez por todas, que eu acho que é uma possibilidade, querendo ou não, assim, nós temos aí os instrumentos legislativos adequados, a partir da emenda constitucional 66, principalmente, que reforçou a natureza de direito potestativo do divórcio. Então, assim, se o caminho é o divórcio, que as coisas se encaminhem da melhor forma possível, né, para a busca da felicidade individual, familiar, né, assim, de uma paz que realmente se implemente entre, né, naquela família, entre aquele casal. Mas eu acho que assim, o outro lado disso tudo, que eu acho que, querendo ou não, essa pandemia nos impõe, de alguma forma, uma revisão dos nossos valores familiares, é que nós também estamos vivendo, podemos viver outros tipos de aprendizado.
né? Querendo ou não, assim, o isolamento, ele significa o quê? Um cuidado que eu tenho comigo e com o outro para que eu não seja um fator de transmissão de um vírus que se transmite rápida e de forma muito fácil. Não. Além disso, nós também vivemos momentos de fragilidade. A gente não sabe como que vai ser o amanhã, qual que vai ser a situação política do nosso país, a situação econômica, a questão sanitária. Então, assim, os medos também habitam o nosso coração. Então, quando a gente mora, né, nós estamos morando juntos, estamos todo mundo aqui nesse ambiente, existe um apoio e um cuidado recíproco que se impõe, né? A Débora Diniz, ela publicou um artigo muito interessante na Folha de São Paulo, falando que os valores pós-pandemia são valores de cuidado, por isso que ela chama de valores feministas, mas que são valores de cuidados, porque nós estamos experimentando a nossa interdependência, né? Então, eu acho que, assim, de certa forma, isso é muito forte. E nós podemos usar disso tudo para essa revisão, para uma revisão, inclusive, das prioridades familiares. Ou seja, eu acho que talvez seja o caso de eu me dedicar mais à minha família, renunciar a compromissos profissionais ou pessoais que sejam inúteis, revalorizar a relação com os filhos, mais tempo para brincadeira, mais tempo para estar junto, né? Então, assim, são escolhas e possibilidades que nós temos aí para o nosso futuro, que depende muito de uma escolha individual e familiar. E, na verdade, ainda tem essa questão de um respeito à autonomia e de um planejamento familiar, não no sentido da procriação, mas no planejamento familiar, às vezes de sobrevivência, né? Quando um dos membros da família contrai, o que fazer, sabe? É preciso, às vezes, e perceba isso nas relações com os filhos, o grau de maturidade que se pode ter na recomendação, em um espaço muitas vezes diminuto, como é que nós vamos isolar fulano de tal? Ou, ao contrário, se todo mundo se contamina, aí, nesse ponto, voltar à integração. É algo que interessa para o direito, mas interessa também para a sociologia, interessa para a compreensão mesmo. É algo que é fascinante mesmo. Mas siga aí, querida. Bom, então eu acho que assim, na conjugalidade eu traria esses dois pontos. Na questão da convivência familiar, tem sido um drama na pandemia, né? Porque se impôs as novas possibilidades de arranjo. E aí, se por um lado nós verificamos assim a necessidade de um reforço a um mecanismo que seja dialógico, né, entre os pais separados, que têm filhos menores, porque não dá mais aquele esquema de leve trás, assim, né? Mas a convivência, na maior medida possível, deve ser mantida, né, pelas pessoas, para que, né, os filhos também tenham o menor prejuízo possível. Nós vemos que nem sempre isso é possível, né? Assim, no sentido de manter esse canal de diálogo aberto. E aí eu faço aí conclamo aí os mecanismos, outros mecanismos adequados de solução de conflitos, né? As práticas colaborativas, a mediação. Eu acho que realmente assim, o direito de família ele tem esse futuro, porque as pessoas querem uma relação, uma solução mais rápida para resolver os seus conflitos, né? E aí é preciso se dispor mesmo, se despir, né, às vezes assim, das próprias verdades, para buscar a construção de pontes dialógicas, porque, afinal de contas, em condições normais de temperatura e pressão, no momento do desfazimento de um casamento ou de uma união estável, eu não tenho dúvida que as pessoas que têm filhos pequenos, em tese, querem o melhor para os seus filhos. Então, às vezes, é necessário se pensar mesmo em formas que é possível se atender a esse objetivo, né? Mas, para isso, eu acho que a quarentena impôs esse desafio. Talvez assim, um diálogo forçado entre as pessoas, para que elas pudessem caminhar de outra forma. Mas aqui eu quero fazer uma provocação. A gente precisa, na verdade, porque a questão é muito complexa, principalmente a depender da idade dos filhos. Não sei o que é pior, mais novos ou mais velhos, né? Diz que filhos criados, problemas dobrados, né? Mas, na verdade, porque a própria noção da comunicação em quem está isolado. E aí, às vezes, a gente imagina... Havia muita crítica antes da pandemia desse pai WhatsApp, né? O pai que só falava pelo WhatsApp. Mas hoje, muitas vezes, não é possível sequer se deslocar para isso. Então, talvez o WhatsApp seja a forma que ele possa se comunicar. Mas, às vezes, por mais que os filhos, principalmente adolescentes, eles às vezes têm dificuldade de expressão. E aí, a ideia de dizer, filho, conversa comigo,
faz uma videochamada comigo, ô, Sim, filha, vamos bater um papo. Pô, pai, não sei o quê. Para ele é muito melhor, já que ele está com o celular, que é esse sonho de consumo do muito dos jovens. E aí ele está ali conversando com um coleguinha, ou jogando o joguinho dele e fazendo. Então, nesse ponto, o pai quer se aproximar e acaba sendo o chato, sabe? sim, Ah, tá forçando a barra. E é muito complicado, querida, porque aí não é uma noção de um problema de um ou de outro. É, na verdade, uma questão cultural de estimular esse mecanismo. Uma coisa é quando se está junto, já é difícil, às vezes, desenvolver o diálogo. Imagine a distância. Né? É sim, algo sem que dúvida, não é sem dúvida. fácil. E eu vou dizer com coração meu, eu sinto isso na pele. Então, não é fácil esse tipo de contato. Por mais presente que se queira estar, né? Às vezes, o interlocutor que te ama, ele acha um saco bater um papo assim, sabe? Então, É, não é algo fácil, sabe? A é, construção de canais de comunicação, talvez na busca de um desenvolvimento de uma cultura de diálogo, é o desafio que não é individual, mas de uma geração. sim, não, eu acho também que eu acho que é o desafio de uma geração, mas assim, e esse problema existe, como você bem apontou, estando casado ou separado, né? Eu Exato, acho que estando separado aumenta, né? O exato, desafio ele é maior, exatamente. né? Ele é maior. Mas eu acho que aí, assim, não por causa, pela identificação do problema que a gente pode desistir. Eu acho que a gente tem que pensar em formas de resolver de outra forma, em formas criativas, né? Porque assim, É, a pandemia ela expôs mais essa dificuldade. Eu acho que essas feridas vieram à tona, né? é verdade. E principalmente eu vejo assim, só fazer uma observação, alguém falou da questão da dificuldade de mediação nos momentos de pandemia, tem mediação online, né? Existem esses recursos que eu acho que a gente pode lançar a mão deles também para ajudar nesses A gente momentos. está trabalhando online, então É, eu faço minha análise online, né? Eu converso com o meu aham, analista então um online, a mosquitinho, ó. gente fez sobre, quer conversar um infectologista, a gente procura um infectologista para Sim, fazer uma entrevista online. É é, tudo é, online, a gente está pensando nisso. Às exatamente. vezes a gente precisa de um tempo para poder conseguir realizar as coisas. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Até porque a gente também tem que mudar a nossa mentalidade, né? Você Isso. está lá na frente com quase 200 lives. Eu estou aqui começando na quinta, não sei. Então, assim, é isso. É uma mudança de postura, de mindset Sim. mesmo, né? Sem dúvida É. alguma, né? Bom, então assim, em relação a essa convivência, então eu aponto também uma outra dificuldade, que é a questão da suspensão da convivência, né? Então Sim. assim, muitas vezes, no primeiro momento, a pandemia nos colocou isso, esse desafio, olha, então se a questão é o isolamento, vamos suspender a convivência. E às vezes criou-se isso como uma regra geral, sem analisar aquela situação específica daquela família. Então assim, É. será que é necessário que aquela família ali tenha realmente essa convivência suspensa? Será que tem alguém na linha de frente do trato com a saúde? Ou tem alguém que seja do grupo de risco, tem alguma comorbidade que justifique essa suspensão da convivência? Então, assim, vamos pensar em talvez em situações gradativas, vamos tratar esse período É. do isolamento como férias, né? Que a gente diminui o trança-trança. Vamos lá, então fica 15 dias lá, 15 dias aqui. Então, assim, eu acho que nós precisamos O que também a de gente pensar precisa nisso. pensar justamente nesse ponto. Quando ninguém está em CNTP, mas, digamos Sim, assim, em situações que não há esse campo de comorbidades e que é possível, as pessoas têm condições econômicas de fazer esse deslocamento de um lado ao outro, ótimo. O problema, muitas é. vezes, é que quase toda a população brasileira está hoje envolvida com aspectos de comorbidades. Não é Uhum. somente do aspecto cardíaco ou respiratório como eu, Sim, mas às sim, vezes a obesidade simplesmente, o sobrepeso faz com que nesse ponto já gere uma determinada situação e que é algo que é uma guerra contra um inimigo invisível e silencioso que pode nos atacar sem que a gente sim. perceba. Então, não é algo fácil. Agora, sem sombra de dúvida, a ideia é de buscar o mais próximo possível a construção de uma relação que seja saudável, né? Que Sim. permita esse contato, porque o contato é importante, o contato É, e, presencial, né?
Sim, sim, e eu acho que assim, nós pensarmos naquela situação específica, né? Sem criar, a pandemia coloca em isolamento social e por isso devem suspender as visitas. Isso, Esse é um cuidado, mas vamos é pensar, claro. aplicar essa regra na realidade específica daquela família. É, eu, Porque eu acho, vai lá, desculpa, eu não quero interromper, né? Não gosto de man interrupting, né? Então, eu digo, ó, nada, então o que é importante é justamente porque justamente, você está trazendo justamente o que é realmente fundamental, que é justamente essa circunstância da pessoa querer se valer da pandemia para realizar um interesse inconfessável. Ou seja, eu já vi situações, como eu fiz tantas lives, e quando eu bati papo de família, as pessoas moravam no mesmo bairro, ou às vezes na uhum, mesma rua. E aí o pai queria ter acesso ao filho e não pode por causa da pandemia, não sei o quê. As pessoas. sim, E claro, porque a gente entra em paranoia, quem está com Covid, quem teve o diagnóstico positivo, não é para ser tratado como um claro, leproso ou alguém que. Mas é preciso tomar cuidado, sim. cuidados, E a gente claro. precisa ver. É muito complexo quando se tem uma situação como essa e a gente sofre, né? Mas siga aí, Sim, Rô. não. Eu acho que, sem dúvida, assim, esses casos, eles não desmerecem, né? Os casos que realmente tem que ter a convivência suspensa. Né? Teve um caso de um piloto de avião que chegou de viagem internacional e queria ver a filha que tinha problemas respiratórios. Então, ele, de fato, era Não, necessário suspender a claro. visita por um período da quarentena, sem dúvida alguma, né? Então, Mas assim, aí esse devia, olha, gente, é a tomada da consciência, olha, não, ó, você não pode deixar de ver a sua filha, mas nessa circunstância, vamos combinar assim, ó, aí a gente força a barra no convívio virtual. Ó, claro, então, olha, gente, claro, é claro, não pode, e a postura no lidar, né? O fim de relacionamentos geram feridas que muitas vezes não cicatrizam. Então as pessoas precisam se policiar ao dobro para poder dizer, olha, gente, olha, eu não estou cerceando o seu direito ao acesso ao seu filho ou à sua filha, mas só por uma questão do que é o mais racional, vamos aqui, vamos combinar um horário específico, você vai poder ligar, conversar, falar, eu homem, saio da sala, eu, mulher, saio da sala, para que fale em claro. paz, porque é algo que a gente precisa entender, por quê? Porque a noção especificamente do abandono afetivo ou da alienação parental, como talvez dois lados de uma laranja podre, ela está muito, Uhum. muito no nosso dia a dia, né? Sim, sem dúvida alguma. E aí, eu acho que também, assim, querendo ou não, expôs também uma outra ferida aqui das relações parentais, assim, de uma assimetria grande que ainda existem, e ainda Sim. existe nessa relação, né? Então, assim, às É. vezes, né, como já disseram aqui nos comentários, um espaço de alienação parental, né? Isso acaba existindo e reforçando. Mas, por outro lado, nós temos aquele pai, geral, a gente está falando a mãe, que é mais alienadora, mas pode ser o pai também, Sim, mas isso é o claro, que a pode ser gente vê pai, com mais avô, avó. frequência. E a mesma coisa que o pai descomprometido, pode ser a mãe também, mas o que Sim, acontece com mais claro. frequência é o pai descomprometido. São E aí, arquétipos que a gente incorpora, mas não são exatamente. dogmas absolutos, claro. Sim. E aí, esse pai descomprometido que aproveita, querendo ou não, essa Sim, relação para ficar ainda mais tranquilo e deixar, querendo ou não, porque, gente, é maravilhoso ser pai e mãe, eu não tenho dúvida, mas é trabalhoso também, sim, né? sim. Então, e aí, essas assimetrias, inclusive de gênero, elas acabam sendo mais aprofundadas ainda, né, com essa questão Verdade. da pandemia. Então, eu acho que, assim, é preciso, como diz o professor Tebedinho, lidar com uma certa humildade nessas questões, principalmente nós profissionais do direito de família, e me coloco como advogada, porque o que acontece? Nós não conseguimos resolver tudo. E eu acho Verdade. que é necessário, assim, um olhar realmente multidisciplinar para isso tudo, Não tem a porque menor dúvida. esse ponto que você tocou, ele é fundamental, dessa tomada de consciência, não vai vir através necessariamente de uma imposição forçada do Poder Judiciário, de Sim, decisões e etc. Tem que ser um trabalho muito mais profundo, com políticas públicas, não só na área do direito, mas todos que trabalham com criança, escola, pediatras, né, enfermeiros, todos imbuídos desse espírito de uma conscientização para uma transformação da cultura doméstica. Eu acho que, fundamentalmente, esse é o ponto de chegada, sabe? Que
né? Sim. Ações de tribunais, por exemplo, aqui no Tribunal de Minas nós temos a oficina de paz, que é muito interessante, né? Assim, todos vão lá para ouvir palestras, porque eles vão ouvindo que as queixas deles não são só deles, são também dos outros. E é um Uhum. despertar de empatia, né? Quer dizer, olha, então não é a minha mulher que faz, que cobra, que é isso, que é aquilo, não é o meu marido que é assim, descomprometido. Não, então, assim, querendo ou não, é uma relação, é uma situação social, né? Que precisa de ser transformada. E eu digo com absoluta liberdade, por ter um lugar de fala específico nesse ponto, eu sou magistrado há 25 anos. E eu posso dizer com absoluta liberdade, nesse tipo de questão, o Poder Judiciário só atrapalha. A gente precisa buscar realmente uma cultura de tomada de consciência, né? Com mediação, com terapia, com determinadas formas de aproximação, para que as pessoas possam se resolver. As decisões judiciais nesse aspecto, na ideia de preservação de convívio, apenas são mais uma intromissão, alguém que está metendo a colher em briga em aspecto que não deveria ser, porque é algo que precisa ser construído efetivamente. Porque o Poder Judiciário tem que entrar forte, é para reparação, é especificamente para o combate à violência. Isso sim, não pode ser tolerado, tem que ser pesado. Mas nessa construção de comunicação, né, o Poder Judiciário exige tem de ir tal dia, não vai resolver se a própria parte interessada não tem isso. Isso é complicado, não é uma questão fácil. Mas, Ana, você manda. Não é uma questão fácil, e assim, eu te confesso que me dá um pouco de angústia, porque a gente realmente tem que lidar com uma questão de muita humildade, porque Sim. quando chega alguém, né, com essa demanda, você fala assim, olha, meu filho sente falta do pai. Aí você pensa, né, o abandono afetivo, é a multa, mas é tudo paliativo, nada vai realmente resolver esse problema. Né? O problema ele está em outro lugar, a solução está em outro lugar, né? Então eu acho que é isso, assim, precisamos de um repensar coletivo, né? Sim. E aí, assim, o terceiro ponto que eu trouxe aqui para a gente debater é não menos desafiador, eu acho, que é essa questão da exposição dos filhos à internet, Sim. né? E esse já era um problema que já existia, mas que eu acho que a pandemia aguçou muito, porque nós, sem nenhuma preparação, sem nenhuma possibilidade de, né, nos pensarmos, nos estruturarmos para isso, nós vivemos essa situação de isolamento social, em que hoje, por exemplo, eu tenho duas filhas de 9 e 7, e aí é o homeschooling, são as atividades domésticas, né, as exigências profissionais, né, as nossas questões pessoais, né? Então, assim, nós vivemos nesse momento de um reequilibrar de funções. E eu acho que aí a questão das telas, né, da exposição das crianças às telas, elas vêm como um subterfúgio, ou uma facilidade, muitas vezes, para a gente, sem dúvida alguma, né? Porque, na hora que eu preciso de fazer uma live aqui, né, eu hoje estou na fazenda, então eu tenho esse privilégio que enquanto eu estou fazendo a live, meus meninos estão pulando lá no quintal. Mas assim, se eu estivesse na minha casa, no meu apartamento, né, a gente ia estar tendo outro tipo de estrutura para isso. Então, essa é uma preocupação muito grande que eu tenho, né? Porque, e não sou só eu, não, mas que né, eu vejo assim, juridicamente, nós Institucional precisamos de mesmo. pensar sobre ela, né? Porque, A assim, gente juridicamente. chamava a TV de babá eletrônica. Isso, E eu não tenho a exatamente. menor dúvida, você tem filhos ainda pequenos, os meus já estão maiores, né? Aí tu ficava dizendo que Peppa Pig e a galinha pintadinha devia ter alguma coisa alucinógena lá, porque os meninos ficavam assim ligados, né? Era a melhor forma de você conseguir fazer qualquer coisa, mas de fato Exatamente. é algo, a exposição, a gente vê, eu que estou tanto tempo assim, a gente vê o olho, a gente vê a questão de problemas de visão, a própria noção de um sedentarismo forçado, porque se não é como uma droga. Drogar-se é bom. Por quê? Porque há uma sensação de prazer imediato, mas é péssimo para o seu organismo. Então, a mesma coisa, assistir, maratonar uma série qualquer lá e parando de fazer atividade física, parando de interagir com outras pessoas,
traz sensação de prazer, mas é péssimo o corpo. Então, esse tipo de explicação, principalmente para os nossos filhos, do limite razoável da aceitação, da utilização dos meios tecnológicos, é um desafio. É um desafio. E, Enorme. assim, dentro dessa perspectiva, exercitando aqui um respeito à condição feminina, é algo ainda muito pior para a mulher, né? Porque dessas jornadas duplas e triplas, quando você tem um parceiro que apoia, maravilhoso, mas são jornadas duplas, triplas, que não eram mais jornadas duplas, triplas, são jornadas duplas, triplas simultâneas. E isso, para a saúde mental, é terrível. Então é preciso prestar uma solidariedade nesse ponto. Eu falo isso por causa também da minha atuação como magistrado trabalhista, né? Então, eu vejo essas repercussões e eu não tenho a menor dúvida que quando tivemos a nossa pandemia de ações pós-pandemia, né, a gente vai discutir muito saúde mental no trabalho por causa do home office, do teletrabalho. Sim, com certeza. E aí, assim, nós temos a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né, que vem ali com algumas questões no artigo 14 sobre o consentimento, né? Mas, assim, isso nos coloca, de alguma forma, diante de dois caminhos, eu penso. Um desdobramento da autoridade parental necessária, que é de pensarmos sobre educação digital, né? De educar os nossos filhos para a rede. Eu acho que isso é para viver com segurança e com saúde, né? Nesse novo ambiente, porque senão, se não fizermos isso, nós vamos para o outro ponto, que é o abandono digital, né? Então, assim, quer dizer, ali você vai. O filho está ali do seu lado, mas você sabe em qual lugar que ele está navegando, como acompanhar isso de forma segura, sem os colocar em risco, né? De cyberbullying, sexting e vários outros que existem. Então, assim, a educação digital, eu vejo que, assim, para os pais, esse é um novo desafio da autoridade parental. E muitas vezes, assim, minhas meninas sabem mais que eu, né? Navegar interno, não, mamãe é assim, coloca assim, assim. Então, assim, nós também precisamos nos atualizarmos e aprendermos a lidar com isso, né? É um desafio duplo. E esse é um desafio que eu acho que é interessantíssimo e que se torna ainda maior em função da idade do interlocutor, né? Eu vou fazer 48 anos agora. Eu estou presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, que tem alguns acadêmicos jovens com 40 anos, assim, mas tem gente de 80, 90, né? E aí, como é que eu consigo fazer uma reunião virtual com os meus confrades? Os consultores são os netos. Porque, e aí eu fui fazer antes da pandemia, eu estava fazendo um trabalho que eu achava muito legal, porque esse é o exercício de solidariedade. Eu fazia uma vez por mês, uma visita, pelo menos, a um confrade que estava saindo menos, porque estava mais idoso, estava viúvo, estava mais depressivo. E aí eu conseguia, eu contactava os netos, porque eu, perto de 50, e eles, nós somos nativos de um mundo analógico que migraram para o mundo digital. Os netos já são nativos do mundo digital, então eram os meus consultores. Eu estava batendo papo com alguns colegas aqui, eu digo, consulta o neto que vai fazer aí uma live comigo. Por quê? Porque era uma forma da gente aprender. E isso, na verdade, para eles, filhos, netos, para os jovens que já nasceram num mundo conectado, às vezes a voz do pai ou da mãe para dizer, olha, tem horário, eles dizem, que absurdo, ditador. Aí a gente fica com reivindicação de democracia em casa. É isso mesmo. Acesso à informação, pai! Com certeza. Entende? Com certeza. Algo que é um novo desafio de diálogo, de construção de diálogo, não? Sim, sim. E assim, e eu acho que é esse exercício mesmo, né? No âmbito da autoridade parental, assim, qual que é o limite dessa liberdade, né? Assim, né? Porque, assim, de certa forma é cômodo, tá ali na minha vista, mas não necessariamente está na minha vista mesmo, Exato. né? E eu apontaria aqui como um outro fenômeno dessa questão da internet é o sharing, né? Que é o excesso de exposição feito dos filhos, feito pelos próprios pais. Então, assim, muitas vezes, aí a gente vê no âmbito aí dos artistas e tudo,
Nós já vemos, inclusive, assim, os filhos dos artistas com perfis com milhões de seguidores, né? Sim. E com isso, nós não imaginamos, às vezes, dessa hiperexposição, porque o sharing é isso, essa hiperexposição, as consequências disso, né? Por exemplo, a criação de rastros digitais que eu estou permitindo para os meus filhos, para que eles possam ser manipulados, influenciados, ter aí questão como consumo no futuro, porque eu vou criando uma personalidade digital, vou deixando criar uma personalidade digital, para que eles possam, então, lidar com isso no futuro. Mas e o que está invisível aí através de algoritmos e etc, e tem inteligências artificiais atrás, que a gente não sabe. A gente nem imagina. Não, e é impressionante a força do algoritmo quando cada um de nós faz uma compra online, ainda mais nesse período. Você faz uma compra online, cai lá a asneira faz o check-in com o Facebook, pronto. Se você comprar um vinho, vai chegar daqui a pouco a propaganda do vinho tal, não sei o quê. Comprou, você procurou isso, não sei o quê. E aí você fica... O que era uma piada virou a realidade. O que era uma paranoia virou nosso dia a dia. Então eu vejo que assim, esses desafios para lidar com a internet são desafios contemporâneos, assim, grandes para a gente, né? Que também vem com uma criação de uma cultura que não o jurídico vem aí nos chamar a atenção, mas eu vejo que o reforço, ele é meta-jurídico, né? E assim, a pandemia nos colocou isso muito diante, né, dessa situação. Então, qual que é o limite das telas? Como que nós vamos fazer isso? Porque, de certa forma, o que você havia colocado, né? A saúde mental, a questão do trabalho, etc., os outros desafios, como que eu vou conciliar isso tudo? Um quebra-cabeça que não é montável, né? É verdade mesmo. E aí a gente fica, na verdade, perplexo, sem saber o que dizer, porque não um admirável mundo novo, mas é um mundo novo que a gente está aprendendo a conviver. Mas siga aí, minha querida. Eu acho que a gente tem tantas coisas que pode suscitar, mas nós estamos já há 42 minutos. Então, eu aprendi na Netiqueta que eu preciso avisar, temos que nos encaminhar para o final, porque com 1 hora cai. Então, ainda não apareceu o cronômetro aqui, que agora tem essa funcionalidade agora no Instagram. Que bom. 2 minutos para cair, avisa. Mas eu sempre controlo o pessoal para dar mais liberdade, porque a estrela do show aqui é você. Eu sou só um provocador. Nós estamos no bate-papo. Minha função aqui é ser a escada para você brilhar. Me diga mais. Não, imagina. Não, na verdade, sim, eu acho que essas questões da internet são, assim, a mim, no momento, tem me chamado muito a atenção, né? Assim, nesse estudo aí. Porque nós não era uma coisa que estava assim tão... Eu, pelo menos, não estava tão atenta para essa necessidade, né? Então, assim, a pandemia, eu acho que ela elucidou isso muito exatamente porque foi uma necessidade que surgiu para tentar haver uma conciliação, um equilíbrio maior. Mas, assim, por favor. Não, o que eu estou dizendo olha lá, que às vezes o sinal interrompe. O que eu estou dizendo, às vezes, é que a pandemia está funcionando como uma enzima, porque é de um processo de aceleração de determinadas questões que já existiam ou estavam, assim, ocultas antes desse momento, e esta forma de comunicação, essa forma de olhar a realidade faz com que a gente pense de forma distinta, e a gente diz, como a gente não pensou nisso antes, né? Exatamente. Não, é porque eu acho que assim, escancara, né? Assim, essa sua metáfora aí da enzima é ótima. Mas isso escancara para a gente no sentido assim, de olha, precisamos nos voltar para isso. E assim, a educação digital, ela tem me chamado muita atenção, porque vira e mexe a gente vê isso, né? Ano passado a gente teve um caso de um adolescente que faleceu no quarto ao lado dos pais, brincando com esses jogos, né? A gente teve baleia azul, virtual, mas que assim, você tá do meu lado, né? Tá do meu lado e eu não vejo, como assim? Então, assim, no âmbito da autoridade parental, esse tema me é muito caro, e no âmbito da autoridade parental,
se pensar nos deveres, né, dentro do que a Constituição estabelece, de criação, educação e assistência, como um braço do dever de educação e criação, o dever de fiscalização dos pais, né, de um acompanhamento, de uma presença, de uma organização, uma intervenção positiva, vamos chamar assim, na vida dos seus filhos, no âmbito da internet, eu acho que isso é fundamental, né? Vai muito além da questão do consentimento do artigo 14 lá da Lei Geral de Proteção de Dados, porque, né, o consentimento é nos termos de uso, na contratação de aplicativos, etc., mas é um consentimento muito maior, que é como usar a rede de forma saudável e de forma positiva, né? Para que a exposição dos filhos não seja um caminho sem volta, né? Porque eu acho que é muito isso mesmo, é uma coisa que assim, pode ser sem volta em algumas situações. Então, essa educação na rede, eu acho que é um tema que a gente precisa de explorar bastante aqui no estudo do direito de família. E uma das coisas que eu acho mais fascinante é que nós, como professores de direito das famílias, né, e como você suscitou de maneira brilhante 3 cortes para a gente pensar, e note que como cada um deles ele está intimamente relacionado ao tema da conscientização, da educação. Na verdade, há uma eu sempre costumo brincar com o pessoal dizendo assim, direito das famílias não pode ser ensinado por direito civil, direito também tem que ser por especialista mesmo, porque é algo que é, na verdade, um ramo muito próprio em que você tem peculiaridades que não podem ser desprezadas. E digo, minha querida, realmente, talvez, o único caminho para construir de maneira digna um novo normal seja nesse campo da conscientização, da educação. Querida, estamos chegando aqui ao final. Eu estou dizendo aqui que eu estou muito feliz de bater esse papo contigo. Acho que a gente nunca tinha conversado tanto tempo antes. A gente fica lá no IBD Civil, passando conversa, bate aqui, bate o papo aqui, conversa, faço brincadeira. Esse é meu jeito assim, meio alegre, né, de falar com todo mundo. Mas a gente acaba falando com todo mundo e não tendo tempo de falar assim, olho no olho, ainda que virtual. Verdade. E eu quero dizer que eu adorei esse papo. Eu quero dizer para todo mundo que está nos assistindo, olha, siga aqui o perfil da professora Brochado Ana, Ana Carolina Brochado Ana é o Instagram dela. Eu quero ver bombado esse Instagram o mais breve possível. Quero que todo mundo siga aqui para conhecer essa talentosa colega que tem uma produção já bastante respeitosa, bastante respeitável, e que eu quero que cada um de vocês conheça. Para mim é um prazer divulgar o seu pensamento e, mais ainda, bater um papo tão agradável sobre temas que não são tão importantes e atuais em função das novas reflexões que a pandemia, como uma enzima, desperta em nossas vidas. Sou eu que agradeço, Rodolfo, o convite. Foi realmente muito gostoso, muito agradável. Assim, eu acho que esses temas é mais um compartilhar de angústias, né? O direito de família ele é um pouco isso, assim, é um compartilhar de angústias. Mas eu falo essa questão de especialista, é interessante você falar isso, mas assim, a gente não pode se despregar da principiologia do direito civil, porque senão a gente navega num mar paralelo, entendeu? Mas eu acho que assim, mas eu acho que, na verdade, isso tem especificidades mesmo. Há uma principiologia. A gente costuma dizer, claro, e aí eu não entro em brigas, eu não faço muros, eu construo pontes. Claro, né? lógico. Então, mas, na verdade, não é só um direito civil constitucional, é um direito privado constitucional. Sim, sabe? lógico, e aí a gente claro. Discutir a toda essa... Eu estava, engraçado aqui, antes da gente falar da nossa live, eu estava gravando uma aula para minha pós de direito contratual, uma pós de direito civil constitucional, e explicando, trazendo os pressupostos teóricos, históricos, fazendo toda a reflexão sobre o tema, e como isso serve para a minha pós-direito de trabalho, como isso serve para a pós-direito empresarial, como isso serve para a pós-direito de família, porque, na verdade, é uma tomada de consciência de que valores esculpidos no texto constitucional deve repercutir em todo o sistema. Isso para mim que é muito mais interessante. E aí o nosso amigo Tempedino fala, né, de uma tábua axiológica da Constituição. É isso mesmo. São valores que o neoconstitucionalismo, né, trouxe justamente numa reação ao positivismo tradicional a inserção de valores
no texto constitucional, porque a Constituição não era por demais ser a Constituição como um locus adequado para essa disseminação. E isso é muito importante. Né? Quando eu falo maravilhoso. do direito de família destinado de forma autônoma, é que, na verdade, é como o direito de trabalho, que nasceu do direito civil, criticando o direito civil, porque era um paradigma de igualdade, não sei o quê. E aí, quando eu fiz concurso para professor de direito civil, já há tantos anos, né, dizendo, olha, gente, é que o direito civil tradicional era realmente careta demais, o direito de trabalho tem que se emancipar. Mas o direito civil contemporâneo, às vezes, é mais avançado do que o direito de trabalho. E aí as pessoas me olham, porque é engraçado, que os civilistas me veem como trabalhista, os trabalhistas me veem como civilista. E eu, na verdade... É bom que você pode ser o que você quiser. Eu posso ser o que quiser. Eu fico brincando com as pessoas que eu cultivo uma persona de folclórico ou de maluco, mas é a blindagem perfeita para eu dizer o que eu acho. É maravilhoso isso. É isso. É. Mas eu quero te agradecer as pessoas que estiveram aqui com a gente. Assim, para mim foi uma alegria mesmo o seu convite e realmente foi um papo muito agradável, muito alegre, descontraído, como o direito deve ser. A gente tem que tirar esse peso, não é, dos nossos ombros e né, fazer as coisas de uma forma mais construtiva, mais como você falou mesmo, construir pontes. Quero agradecer a sua gentileza. Eu quero dizer que você é uma simpatia, foi ótimo bater um papo com você, e eu acredito muito nisso, sabe? Eu estou no direito há 30 anos, 28 como servidor da Justiça, 25 como juiz, né, como professor 25, mas eu digo, direito é muito sério, mas não precisa ser sisudo. Nós precisamos falar do direito que mexe com a nossa vida, né? Talvez de forma leve, como você bem colocou. Eu estou encantado, Ana. Que bom ter essa oportunidade de bater esse papo contigo e espero que tenhamos outras oportunidades. E quando a pandemia passar, se pudermos viajar novamente, eu quero estar com vocês, sabe? Brincando assim com a música de Cassiano. Quando a pandemia passar, eu quero estar junto a ti. Já pensou? Quem sabe viver desse viu, né? Essa primavera chegue. É isso aí. Um beijo para todos os meus amigos e amigas aí do Rio de Janeiro. É um prazer estar com vocês, né? Então, quando eu tiver uma oportunidade, e se a pandemia permitir, eu quero poder abraçar, beijar cada um de vocês. Tenho no coração aí muitos de vocês, então a gente se encontra em outra oportunidade. Isso aí, muito obrigada, muito obrigada. Tchau, boa tarde.